tá, gostei. Deixa eu só fazer o meu hino no xilofone do time final, primeiro finalista. Ó. Muito Se bem. o Palmeiras quiser me contratar, bota o microfone quando tiver substituição, né? Muito legal, né? Cosme, bom, Palmeiras finalista. Sim, O Ituano sim. está reclamando de uma falta no gol. Nós vamos mostrar, vamos depois mostrar isso em detalhe para vocês. Eu pedi até para separarem e tal, para vocês falarem aqui o que vocês acham. Palmeiras era o favorito, Palmeiras cumpriu. Cosme Rimoli, a pergunta que não quero calar, por que está de munhequeira? Foi o Silvio Luiz que perguntou. É porque fui levantar um peso maior que eu deveria. Ah, levantar peso maior que deveria. O pessoal está falando tchau no estúdio tchau, 208 do outro lado. A gente está falando tchau. Entendi. Estava cuidando da saúde. Cuidando da saúde. Então, Zé, mas foi aquilo que a gente falou. Gol irregular mesmo, irregular. Eu vi, vendo agora, eu também achei. Eu vi agora com calma, houve falta. Então, mas o Palmeiras dominou, ele mereceu a classificação. É assim, aquele ditado, né? Cozinhando o galo. O galo de tu. O galo de tu. Porque assim, o Palmeiras fez a mesma coisa contra o São Bernardo. Saiu na frente do placar, controlou a partida, não se expôs. É isso, Palmeiras joga para ser campeão, não para dar show, como o Mabel já disse. E tem que bater palmas. 11 finais que o Abel conseguiu levar o Palmeiras. Primeira vez na história do Palmeiras chega à quarta final seguida. O trabalho do Abel é brilhante. Não foi um futebol entusiasmante e tal, mas objetivo e conseguiu a classificação para a final. Coisa que São Paulo, Corinthians ficaram longe. Deixa eu falar, o Pietro vai falar já já. Opa, cuidado que a câmera está no ar, vai passar. Chega, Silvio Luiz está chegando, nosso convidado especial. Silvião, senta aí no cantinho. Aí, isso é só uma substituição. Esquentaram a cadeira, não? Está esquentadíssima. Ainda não. Silvio Luiz está chegando Devagar. para ficar com a gente. Quero que ele fale da arbitragem, inclusive. Mas Levantar antes, peso maior, nós vamos cara. falar com o Não Fará, que está lá. Fará está lá no Allianz Você é muito Parque. observador. Fará, é com você. Aparece aí no meu telão. Quero saber, fale um pouquinho como é que foi esse segundo tempo. A gente achou que a qualidade caiu bastante, mas o Palmeiras fez o gol, que era o que precisava, e é o primeiro finalista do Paulistão 23. É com você, Fará. Me conte tudo, não me esconda nada, Fará. É isso, Zé Luiz. O Cosme estava comentando, né? O Palmeiras não entra em campo para dar show, entra para chegar em finais de campeonato. E é exatamente esse o sentimento do torcedor. O torcedor não está ligando se o Palmeiras está jogando, dando show, canetinha, se tem lambreta, se está goleando. O torcedor entende que o Palmeiras é um time competitivo. Eu conversei com alguns, eles entendem, o Palmeiras é um time competitivo, por isso é uma máquina de chegar em finais. E o torcedor saiu muito satisfeito daqui. Um detalhe importantíssimo, o Ituano deixou o campo reclamando demais da arbitragem, o policiamento teve que chegar na arbitragem. Daqui de cima, eu não percebi irregularidade nenhuma, mas eu não tenho o recurso da TV como vocês têm. Vocês disseram que foi um gol irregular, não é isso, Zé? Sim. Que houve falta, nós vamos na opinião mostrar, de vocês? nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Eu confesso que na hora eu fiquei na dúvida porque não repetiu. As imagens são geradas pela Federação Paulista, tá, gente? E aí não repetiu. Aí agora nós vimos, durante a entrevista do jogador que estava reclamando, né, do Ituano, Siqueira, né? E aí eu vi com calma, realmente parece que ele fica travado no chão, parece que o jogador... Nós vamos mostrar aqui, o Silvio Luiz está aqui com a gente, ele entende mais do que nós e vai dizer o que ele achou. Eu achei que o jogador tem as duas mãos do jogador do Palmeiras, tanto que o jogador do Ituano nem sai, né? Agora, o Palmeiras foi muito melhor, o Ituano não fez absolutamente nada, a não ser ter um goleiraço que foi muito bem nessa fase do Paulista, né? Tem mais alguma coisa? Você vai ficar na zona mista, Fará? Será que dá tempo de você pegar jogadores, etc.? A gente vai descer agora para lá, a gente está com aquele probleminha de sinal que tem aqui geralmente no Allianz Parque. A gente fala com a direção, se o sinal estiver ok, estarei na zona mista, tá certo? Ótimo. Quer mandar mais algum destaque daí? Quer falar alguma coisa do Ituano ou mesmo do Palmeiras? É a tua chance, garoto. É o seguinte, ainda com relação ao Ituano, o Ituano saiu de campo reclamando demais que o árbitro não foi até o vídeo observar o lance. Que a decisão, como foi um gol, foi revisada pelo VAR, né? Mas o árbitro não foi ao vídeo observar. Obviamente o VAR revisou, não viu regularidade e não passou para a arbitragem. Ficou a decisão de campo, né? Então essa é a principal reclamação do Ituano. Por que o árbitro não foi até o vídeo? Volto já já.
Tá bom, obrigado, viu, Fará? Por que que o árbitro não foi até o vídeo? Silvio Luiz, seja bem-vindo ao nosso humilde pós-jogo. Estou aqui na sua horta, vim atrapalhar um pouco aqui. Não, imagina, veio dar aula. Eu não Fale. sou a Camila, mas estou aqui. Então. É o seguinte, por que você está de munhequeira? Porque eu fui levantar peso maior que eu poderia, mas é um prazer estar com o melhor narrador do Brasil do meu lado. Não, que é isso, cara. Me dá o prazer de estar com o melhor apresentador, o melhor repórter, com o melhor japonês. O melhor japonês e italiano que a gente tem. Também? Também, é misturado. Mas você está falando o negócio do gol, O que você achou? estão reclamando porque ele não é obrigado aí. Sim. Ele não é obrigado, entendeu? Só se o VAR falar, por favor, dê uma olhada. O VAR não falou, por favor, dê uma olhada, e para ele está tudo bem. Mas não, só essa é a reclamação. Não, quer ver? Vamos mostrar a jogada? Ele apitou bem, porra. Vamos mostrar a jogada aqui no telão e mostrar exatamente o que eles estão reclamando. Aqui, ó, a falta aqui, né? Então, ó lá, aqui de, quer ver? Tem uma hora que mostra um pouquinho antes. Ali, ó. Ele reclama que o jogador do Palmeiras segura... Opa, ali, né? E aí ele nem consegue sair do chão. Falou, eu fiquei travado ali porque o jogador subiu e colocou os dois braços e me segurou. Ó, ali, ó, ali, tá vendo? Sim. Aqui. Os dois braços apoiados no Os dois. Siqueira, né? E realmente ele está com os dois braços apoiados. Tanto que o jogador não sai do chão, né? Só que assim, Mas ele ia sair do chão para ir para onde ele estava? ele ia tentar subir ali, não sei, né? Agora, também tem uma coisa, né? Muito juvenil a falta que foi feita e possibilitou esse levantamento na área. Mas eu acho que procede a reclamação do jogador realmente do Ituano. Para mim foi falta. Não, e realmente, o Flávio Rodrigues, ele não tem obrigação de ir pro VAR, né? Então, Nenhuma, não. acredito que errou ele e errou também o Rodrigo Aris Agora, Ferreira do deixa eu Amaral, ver que não onde ele chamou o cara tava. também, né? Repete aí para o Ele Silvio, não pro Silvio estava ver. perto do lance, não. Quer ver? Espera um pouquinho só. Repete, por favor, de novo. Pro Silvio Porque Luiz. normalmente ele está numa colocação boa, hein? Quer ver? Olha lá, olha, quer ver? Olha onde ele está. Aí não. Não mostra. O árbitro tá bem colocado. Não, tá ali no meio, Tá de diferente pro amarelo, lance, de né? amarelo. Ele tá Sim, aqui. mas não é tão longe do lance, não. Não, ele teve convicção. Não, ele por teve isso que ele não visão foi. direta. Então, mas ele Quer teve dizer, a convicção, por isso que ele não foi Ele também. né? manteve o que ele achou que É, era. Ele então, está no meio da área, lá. Tá convicto, Ele ó, está a 10 livre. metros. Tá livre para ver. Acho que não teve nada, não, viu? A falta foi. Mas isso não é motivo. Não é um erro absurdo, assim, né? Também acho que É um erro, eu acho que foi falta. Mas No eu já vi- vídeo a gente tem muito mais convicção. Exato, porque a gente tá vendo agora. Imagina ali na hora, ele viu, olha, ele tá aqui, ele tá Então, de frente, né? ó. O Só VAR que é aquela coisa, ele manteve o que ele achou. O VAR deve ter outro ângulo que pode identificar melhor, né? Mas. Silvio, você acertou o placar no final, lembra que eu falei, vai no 1-0. Você foi no 1-0, ganhou o dinheiro falso. Os caras estavam comendo muito Palmeiras. Decisão não é assim, decisão é devagar. A adrenalina sobe, entendeu? Machucou um jogador ali logo no começo. Mudou o esquema. São coisas que você tem que, sabe, que ponderar. Né? Então, mas não jogou bem o Palmeiras hoje. Não foi, e o segundo tempo foi pior que o Não primeiro. jogou foi? bem. Do jogo ninguém jogou bem. O time teve uma partida mais coletiva, né, Silvio? Fez o gol aos 12, aí não precisa segurar, não precisa se abrir. Não teve brilhantismo. Não teve brilhantismo nenhum. Nenhum, você tem razão. Inclusive, Aliás, nós o discordamos. goleiro do Ituano era que devia ganhar o melhor do jogo. Nós Quer dizer, discordamos Nós aqui, né? discordamos, Votamos no com goleiro do certeza. Ituano. Sem dúvida. Achamos O acho. Jefferson salvou. Melhor. Quer ver? Vamos mostrar os melhores momentos? Se vocês quiserem ir comentando por cima, gente, eu quase não vou falar, mas vocês falem, senão eu não... Desde o primeiro tempo aí, o Palmeiras, né? Foi o primeiro chute do Ituano. Eu acho que foi o primeiro e único. Único e único. Capaz, né? Ali, ó, só Gabriel cabeceada Menino. Essa aí o Cosme cabeceou junto com o menino aí. no dedão ele mentira, cabeceou. não começa com bobagem. Acho que ele falou assim, eu vou dar aquela cabeçada Doido. clássica que pinga no chão para tirar o goleiro, só que ele esqueceu, cabeceou muito perto. Aliás, o menino foi mal hoje. Foi hein? mal. Não foi bem. Tecnicamente. Ele tá indo super bem. O primeiro tempo foi muito trancado. O Palmeiras, o Ituano não saía. No segundo tempo, depois que, logo que começou, foi o Ituano que foi para cima. E aí o jogo ficou mais aberto, né? Ficou mais aberto porque o Palmeiras queria no contra-ataque
O Ituano queria no contra-ataque também. Eu acho que o Palmeiras é aquilo que a gente falou no pré-jogo, né? Pode não jogar bem, mas é eficiente, sai com resultado. Precisa ganhar, é para ganhar, vamos lá ganhar. É isso que o Palmeiras faz. E esse Jefferson, mais um goleiro brasileiro com né? O Everton, Jefferson, Alisson, Cosminson. Você viu? Ele foi o melhor goleiro do Campeonato Carioca 2019 pelo Bangu. E eu nem lembrava disso, gente. Então, Nem um pouco. Confesso que nem lembrava. deu umas disso. rodadas. Ele jogava onde? Tá jogando no Bangu. depois Jogou no passou por- Bangu. No Bangu. No Bangu? Depois tu passou por uns times pequenos. Não sei, acho que ele tem uma pinta de que vai aparecer num time da Série A. Se bem que vai fechar a janela de contratação, né? Começo de abril, mas tem Abril. cara assim de que, não num time de primeiro escalão assim, né? Mas acho que tem potencial para jogar Série A, sim. Aí o Palmeiras foi. Né? Ele E aí, defendeu um pênalti no meio de semana. Sim, contra o segundo Ceará. tempo, aí o gol, ó. Ceará, né? Itu. Sim. E classificou, então. Esse cara não sabe fazer escândalo. Eu teria Nossa, me descabelado, rolado, foi falta, ajoelharias, essa coisa. Tem que exagerar, tem que atuar. Né? Faz um Também Wolf tem Maia uma coisa, rapidinho. o Ituano não tem muita força, né? Não tem. É lógico que, é chato falar isso, né? Mas sempre, um time grande, um time pequeno, a coisa A tendência. pende para o lado do mais forte, né? E o Jefferson continuou lá, ó. O Palmeiras não pressionou mais tanto, deu uma segurada, o Ituano foi, mas muito sem definição, sem... Olha isso, né? Sem um perigo efetivo. E o Palmeiras foi na dele. Eu acho que a gente fala sobre o gol ainda, a gente reclama muito de um VAR intervencionista, que quer participar do jogo toda hora. Esse tipo de falta é um lance interpretativo, né? Então acho que no texto da regra ali, realmente, faz sentido o VAR não chamar, né? Porque o árbitro está de frente pro lance. Se ele não considerou... Mas vai falar isso pro Ituano. Sim. Tem tanto árbitro agora, tá entendeu? Tem o VAR, tem o quarto árbitro, o quinto árbitro, bandeira, tanto árbitro. Pois Não é é. verdade? Sim. Você não pode deixar escapar uma coisa que... Mas a culpa nesse caso aí é do VAR. Ele vê rapidamente ali e fala, olha, o 5 empurrou o 9, fez falta. Dá uma olhada. Ele pode aceitar ou não aceitar. Ele não aceitou, Enfim, ficou 1-0. né? Uma coisa que acho que seria complementar no futebol que a gente precisa, eu acho, não sei se vocês acham, esse diálogo deveria ser aberto. A gente Com deveria certeza. ouvir o que o VAR falou pro árbitro. Mas no dia seguinte você encontra, ela dispõe para você. Então, mas na hora do jogo, Na hora, na pra hora. gente, você Então, quer ser. Sim. Tá vendo? Eu acho que seria mais Eu não sei que aberto. lugar que é que o VAR bota o som no estádio. Eles A implementaram conversa isso dos no dois. Mundial, né? No Mundial Mundial. tem a Foi no definição Mundial, do não foi? juiz. Né? A definição do juiz. É que ele o juiz, fala, né? O juiz Fala. fala. Pênalti, Ele cartão fala, amarelo, pra não sei quem. cartão, falta do número 2 em cima do 5, falta, anulado, tal. Então o juiz comunica, que é como tem no futebol americano. Sim, Né? porque a gente fica minutos, saber. horas até esperando, e aí o que aconteceu? Por quê? A gente não sabe. Só no dia seguinte seria mais transparente, eu acho. Entendeu? Também Seria acho. melhor para a transmissão. Primeiro, é o meu modo de pensar, né? Pode ser que eu esteja errado. Poderia ser. Primeiro finalista Palmeiras. A gente tem amanhã Red Bull Bragantino e Água Santa. O jogo é em Santos, porque o mando é do Água Ou Santa. Red Bull Santo. Red Bull Santo. Te dá asas também. Né? Agora, uma pergunta. Por que motivo esse jogo foi para Vila Belmiro? Por quê? Porque não tem iluminação, eles querem fazer o jogo à noite, não tem... O mando seria do Água Santa, lá em Diadema. Não, no estádio não tem iluminação suficiente, uma boa Tudo bem, a transmissão. Portuguesa é aqui em São Paulo e tem iluminação. Então. E está em bom estado. Por Mas- que não a Portuguesa? Aí eles discutiram e acharam que deveria ser a Vila também, por ter uma capacidade maior que até de deslocamento, Será que é mais fácil? próximo de Diadema. Diadema É verdade. Santos. Não é nenhuma hora, né? Pega, Diadema Santos. vai na Banguela. E o Desce. Santos É também mais abriu mão próximo. do aluguel, né? Sim, Então acho que isso também exatamente. pode ter O Santos abriu pesado. mão do aluguel? Abriu mão do aluguel. Então, money Porque tá talks. fácil a situação financeira. É, né? Money Sim. talks, tá fácil, né? Não, e também a situação do Água Santa não é um time Mas pequeno. acho que foi um gesto bonito. ali. Enfim, acho eu que vai acabar sendo Palmeiras e Red Bull Bragantino,
que eram os times, lembra no começo do campeonato? A gente achava que o Red Bull poderia chegar, aí o Red Bull tava aquela coisa que a gente brincou, bipolar, né? Ganhava de 1, perdia de 3 no outro jogo, aí fazia 4 no outro jogo, tomava de 1-0 do time mais fraco, enfim. E vai ser um bom jogo, acredito eu. Ou serão dois. A gente já transmitiu um Palmeiras e Bragantino, inclusive. Sim. Que inclusive estava no estádio, foi um jogo legal pra caramba. O Bragantino tentou até o final. Mas é aquilo que a gente falou do Palmeiras. O Palmeiras fez 1-0, aí lá nos acréscimos o Breno Lopes acertou um chute. Mas afinal são dois jogos. Dois jogos. O primeiro aqui O primeiro no Red Bull? Haja o Cajá, aconteça o que acontecer, o Palmeiras tem o mando, ganhou o mando. Primeiro. Então o segundo jogo é do Palmeiras. Segundo, A final final o primeiro é fora. O primeiro é fora, o segundo é lá. Vamos ver o que a torcida está falando, ou falou até agora, né, no Twitter, lembrando, hashtag Paulistão na Record. Vamos ver, ó. O Trupi Zupi. Palmeiras jogou, tomou conta do campo e garantiu vaga na final. Não foi o melhor desempenho, mas conseguiu fazer o que o Corinthians não fez. Resumiu bem o Trupe. Né? Isso aí é palmeirense. Porque ainda deu uma cutucada. Wagner, é o Wagner, mas está ao contrário. Ituano fez um jogo honesto igual a Itaquera, um pouco melhor. Só faltou aquele de fora da área ou falha do Weverton, mas não veio. O Palmeiras teve dificuldades contra o São Bernardo e Ituano. É forte sim, mas não imbatível. Então, mas a gente precisa ver Wagner. Você deve ser Wagner. Wagner. Pô, eu concordo com o Wagner, hein? Né? Porque pro Ituano em Itaquera acho que foi muito isso, né? Aquele gol é muito ocasional, sim, né? super, O Raí nunca mais vai acertar aquele chute na vida, de verdade, assim. Super. Nunca mais vai bater nas costas do Fábio, nunca mais o Cássio vai levar. Tava voltando. Exato. Né? Zé, Tem mais. Só um detalhe. Fala. Desculpa, Vai. Não, só completar que o Palmeiras é o time mais frio que a gente tem no Brasil. Nesse momento, tem a vantagem, acabou, não precisa sair. O Dudinha, ou a Dudinha, me perdoe, não sei. Abel tomando o cartão e um assistente do Palmeiras sendo expulso do campo, tudo nos conformes. Por que, Silvio Luiz? O Abel é muito Eu esquentadão. quero saber quando é que vão suspender. Eu admiro o Abel. Li o livro dele. Outro dia vi a entrevista dele no Roda Viva. Aliás, o único lugar que ele foi para dar entrevista. Tenho o livro dele. Agora, eu não entendo por que essa modificação. Ou ele quer criar um personagem. Aí eu pergunto, ele quer criar um personagem? Talvez. Sabe o que ele me lembra? Porque o que ele reclama não há necessidade de reclamar. Ele me lembra um negócio da Disney que passava, que era o Pateta no Trânsito. Você lembra desse Pateta no Trânsito? Acho que o pessoal da produção assistiu. O pessoal estava fazendo assim. O Pateta entrava, tinha uma vida super, como vai e tal. Quando ele entrava no carro e pegava o trânsito, ele virava o Pateta louco, né? Brigava com todo mundo e tal. E o Abel é engraçado, né? Hoje a gente comentou isso. Teve uma falta no Zé Rafael. No Zé Rafael. Ok, você pode discutir, foi falta, né? Mas, ou não foi, mas não daquele jeito. Ele fica esbugalhado, o outro entrou xingando numa jogada no meio campo que não tinha nada. Eu me admiro porque ele é um cara que vem de civilização, né? Vem de um futebol civilizado, entendeu? Sim. Não é para fazer o escândalo que ele faz. Eu acho. E também não sei porque a presidente também não chama a atenção dele. Trocar uma Entendeu? ideia, né? Falar, olha... Há certas coisas que ele faz, por exemplo, a cara de chutar o microfone, é uma coisa ridícula. Sabe? Chutar copo d'água. É ridículo. Ou ele quer criar um personagem, ou ele é desse jeito mesmo e não tem conserto. Ele disse... Mas... Então, Silvio, ele diz que ele, como o Zé falou, ele se transforma. Ele fala, quando eu começo a comandar, não gosto... Ele nem cumprimenta o técnico adversário, ele não gosta, ele diz que ele já entra com esse espírito que ele chama de guerreiro, quero ganhar e acabou. E aí ele se transforma. Enquanto está ganhando, as pessoas vão passando um pano e tal. Mas quando a coisa começa a não dar muito certo, o bicho pega. E não é legal para um cara com o talento dele, com a educação dele. Sei lá. Sabe o que é? O futebol é visto por muitas crianças. Informação e não informação. Ele está se revelando um ídolo como técnico de futebol. E a criança que vê ele fazer isso aí, vai querer fazer também no joguinho dela. Entendeu? Ele cresce com aquele instinto de vingança, de reclamação, sabe? Eu acho que ele devia maneirar um pouco, nem que ele tem que tomar um passe antes de entrar para baixar o calor. Porque, Suco de maracujá. Suco de maracujá. Leva o maracujá no bolso, a hora que começar, esmaga o maracujá. Né? Passa. O torcedor palmeirense que mandou o tweet
tem razão, né? E a gente está falando a gente está falando de um técnico que acho que não sei se vocês concordam, mas teria toda a condição de assumir a seleção brasileira, né? Com certeza. Atualmente, então. Que atua aqui no Brasil. Como é que ele pode estar numa Copa do Mundo desse jeito? Não. Não pode, né? É uma coisa que ele precisaria melhorar. Eu sei que um monte de palmeirenses estão falando, vocês não sabem o que vocês estão falando, porque ele ganha tudo. Sim, ele ganha tudo, ele é muito bom. Mas talvez, sempre a gente tem, eu tenho coisa para melhorar, talvez ele também Um pouquinho tenha. mais de cabeça fria para esse coração quente, né? Tipo, eu lembro logo depois do fato dele chutar o microfone, teve um outro jogo, não sei aonde, que não aconteceu nada. Mas ele levantou do banco, ele tava o pateta no trânsito. E com o olho arregalado, o olho ali, arregalado, e foi lá reclamar. Enfim, às vezes prejudica o próprio time. Vamos ver a coletiva dele hoje. Vamos ver. Aliás, de repente, o Fará até pega isso aí. Vamos ver. Deixa eu só mostrar que falta um Twitter, é isso? Falta um tweet que a gente separou. Bado. O time do Ituano está de parabéns. Apresenta um futebol eficiente, moderno, mesmo não tendo a qualidade técnica do Palmeiras. Esse é o caminho para os nossos clubes. Vocês concordam que o Ituano... É engraçado que o Ituano... A gente está falando isso do Ituano nos últimos 3 jogos só, né? Então, mas você vê como... Não, desculpa. Vai. Não, como treinador faz a diferença. A gente está aqui falando do Abel, mas a chegada do Gilmar Dalpozo dá outra cara para o time do Ituano, né? Ele sai de quase rebaixado ali, sendo goleado quase toda a rodada, para classificado, eliminando o Corinthians, jogando super bem, fez um jogo honesto com o Palmeiras. Meteu 3-0 no Santos. Exato, com o que poderia fazer, ninguém esperava que, até o mais otimista do torcedor do Ituano não esperava que o Ituano fosse fazer um tic-tac ali contra o Palmeiras, chegar entrando e fazer um gol dentro da área dos caras. Não, com as armas que tinha, fez o melhor que poderia. É que contra o Corinthians, acho que contou com o imponderável, com o chute mágico do Raí, todas essas coisas. Mas o Palmeiras, volto a dizer, é um time muito maduro, frio, como o Cosme falou também, e que não se deixa abalar por essas coisas. Mesmo se tomasse o gol do Ituano, acredito que se manteria frio na partida, conseguiria se desempenhar ali o seu melhor futebol e sair com a classificação, porque é um time essencialmente eficiente, né? Deixa eu perguntar para vocês três, aproveitando, Silvio, começando com você. A gente, quando fala do interior, a gente sempre fala que o paulista é legal porque sempre traz algumas surpresas, né? E esse ano nós tivemos várias surpresas, não só pela desclassificação de Corinthians, Santos e São Paulo, mas olha só, a gente teve Água Santa, Ituano, nós tivemos São Bernardo jogando um grande futebol, né? O próprio Mirassol também teve umas partidas. O que você achou, Silvio, desses 4? Te chamaram a atenção também esses times? Ou você acha que é mais pela incompetência dos grandes do que pela competência deles? Foi um final de campeonato diferente, né? Uhum. O interior, eu acho que... Se bem que a gente não pode dizer decisão por pênalti. É um negócio, sabe? Corinthians perdeu nos pênaltis, entendeu? São Paulo perdeu nos pênaltis. Seria um outro final. Uhum. Mas o que me surpreendeu realmente foi o Ituano esse ano. Aliás, você falou no começo que em 2014 o Ituano já tinha ganho do Palmeiras. Sim, foi na semifinal, foi semifinal, foi campeão. né? Foi? Foi. Então. Ganhou o título. Você vê. Era outro Palmeiras, mas tudo bem. Foi muito bom a revelação do Água Santa, que eu não sei por que é Água Santa, não é Água Benta, entendeu? Foi muito bom. O São Bernardo. O Red Bull não, porque ele já vinha aí em outros campeonatos. Já considera um outro degrau. Já é outro. Mas eu gostei. Gostei. Você perguntou se eu queria o quê? Dos 4? Dos 4 você destacaria mais algum deles ou um que eu esqueci, mas desses 4 que eu citei. Vai, São Bernardo, Água Santa, Mirassol e Ituano. Qual desses 4? Porque eu também tirei o Red Bull. Eu destacaria o São Bernardo. São Bernardo. São Bernardo. Time mais certinho. Vocês acham também, gente? Eu gostei também do que eu vi. O São Bernardo também é um time de empresa, né? Um time que tem o SAI, não é SAF, ele está tentando mudar para pagar menos imposto. Mas eu queria falar também só do Ituano, que a gente está destacando agora, mas a campanha do Ituano nos campeonatos foi assim, um planejamento maluco. Mandou o técnico embora depois de 3 partidas, estava para cair,
tomou 20 gols, né? Tomou 20 gols em 14 partidas. É um time instável que cresceu na hora certa só. E destacando que há 38 anos não acontecia isso. Há 38, exato. 38 anos. Três times na semifinal que não são grandes, só o Palmeiras. Só um grande. E esse campeonato mostra também que a preparação de São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Corinthians, Santos, então, terror. É muito preocupante para o brasileiro, para mim, para o brasileiro. Mas Fala. só um último comentário sobre Ituano. Acho que, como a gente falou de São Bernardo, do próprio Mirassol que você destacou, são times muito organizados profissionalmente, né? De um centro de treinamento legal, uma estrutura boa para os atletas. Acho que a grama lá deve ser boazinha, deve ganhar tudo em dia, sabe? Não deve ter aquela folha salarial enorme, mas atletas bem pagos, né? Aquela coisa, um elenco motivado e tudo mais. Pode ter errado aí na escolha do treinador, pro início de temporada e tudo mais, mas... Pô, velho, jogador de Série A, time pequeno, Campeonato Paulista, mas enfim, não ganha menos de 60 pau, 70 pau, 80 pau. É grana, né, velho? Sim, então. Então, quer dizer, é uma grana... Mas é uma coisa que não surpreende, né? Acho que quando um clube se organiza dessa forma, é normal que chegue também. Não tem mais bobo no futebol, né, Zé? Não tem, essa frase é nova, hein? Exato, Essa eu nunca ouvi. Eu queria E dá tá recorrer vendo, a ela. E dá tá vendo. No final do ano eu vi o Zé, estava indo para Itu, para torcer para o Ituano contra o Vasco na decisão. O Ituano estava para subir para a Série A. Cara. Trocou 9 jogadores, quer dizer... O Ituano tem mesmo, como você disse muito bem, planejamento desde o Juninho Paulista. Espera um pouquinho que o Zé Rafael está falando e o Fará está lá. Vamos colocar no ar, por favor. Zé Rafael em campo. Por favor, eu queria que você falasse sobre a classificação do Palmeiras para a final. Mais uma, na quarta consecutiva. Feliz, acho que a nossa equipe, né, se preparou muito durante a semana, sabia da dificuldade que ia enfrentar, principalmente defensivamente a equipe do Ituano, né, se comportou muito bem, fechou os espaços, a gente já esperava encontrar essa dificuldade. E eu acredito que a nossa equipe tem méritos, pressionou, conseguiu criar as melhores chances, né, fez o gol, poderia ter feito mais. E feliz por a gente estar em mais uma final. E a final vai ser não contra uma equipe considerada grande do estado, né? Os times considerados menores, né, de menos expressão, eles estão dificultando demais, estão aprendendo a jogar, a se defender demais contra equipes como o Palmeiras, por exemplo? Não, todo jogo, desde o início do Paulista, a gente já sabe a dificuldade que vai enfrentar contra alguns adversários. E na final agora não vai ser diferente, independente do adversário, a gente sabe que vai pegar uma equipe bem montada, que tem méritos, né, por chegar na final do Paulista e a gente vai se preparar e vai enfrentar como se fosse, né, a maior equipe do mundo, independente sempre de quem vier, a gente vai jogar para vencer, vai jogar para competir e acho que é por isso que a gente tem conquistado, né, grandes coisas durante todos esses anos. Legal, obrigado, parabéns, José, pela classificação. Aí o Zé Rafael, meio-campista do Palmeiras, Zé Luiz. Boa, Fará, brigadão, viu? Exclusivo. O Zé Rafael, o discreto, eu chamo ele. Porque ele é muito eficiente, mas ele é muito discreto e ele joga pra caramba. Joga muito. O Zé Rafael ali é um dos pilares do meio de campo do Abel, né? Tanto que trocam nomes ali, entra Jailson, agora tá o menino, mas o Zé Rafael é uma constante ali, né? Tá sempre lá. E lembrando, o Zé Rafael no Bahia jogava de meia. Ele foi recuando. Agora ele está descalço. Ele está de primeiro volante. meia, entendi. Não, tô zoando, era só uma zoeira. Então, ele está jogando de primeiro volante, mas ele não marca bem. Houve uma discussão durante a partida, ele contra ele e o menino. Eles bateram boca. Então, bateram boca por conta disso. O menino jogou muito mal hoje, passou pelo time, que o Palmeiras é um time muito compacto, intenso e tal, mas o menino individualmente muito mal. O Palmeiras precisa de um primeiro volante firme. O Zé Rafael rende mais jogo como segundo volante. O menino estava bem. Esse jogo eu achei só que ele não foi bem. O Zé é o arroz com feijão. Exato. Ele joga sempre aquilo, entendeu? Tranquilo, sossegado, distribui bem, desarma bem. É uma peça importante no time do Palmeiras. Mas é aquele cara que ele não vai ser o primeiro homem depois dos zagueiros, né? Como o Cosme falou, ele é para jogar numa linha ali, como o Danilo, do lado do menino, desse tipo de jogador. Assim. Sim. Vamos ver o craque do jogo. O Silvio acho que concorda com a gente, que ele já adiantou, né? Porque na transmissão, o craque do jogo foi o Murilo, né? Do Palmeiras. Só que para nós, o craque, o destaque do jogo foi outro. Quer ver? Roda o VT? Tá aí, para nós foi esse cara que vocês vão ver agora. Quer ver? 3, 2, 1, tá ali, é esse. O Jefferson, certo? O Jefferson Paulino, goleiro do Ituano.
que vem bem nas últimas todas as partidas, né? Contra o Santos ele foi bem, depois contra o Corinthians ele foi muito bem, não só no jogo como também nos pênaltis. No meio da semana pegou o Ceará, defendeu um pênalti fundamental, que foi para os pênaltis também. E no jogo de hoje evitou uma goleada, se o Palmeiras, enfim... Converte as chances que teve ali, né? Que ele defendeu. E detalhe, tudo isso tomando banho no intervalo. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Ele levou um banho no intervalo. Ele foi dar a entrevista. Esse é um momento pitoresco do jogo. Estava lá o Jefferson, foi começar a dar a sua entrevista, quando do nada, avua, como diria minha avó lá. Opa! Olha que jogaram de água nele. Jogaram choveu em cima dele. Vamos lá. E aproveitando que a gente mostrou isso, quero mostrar depois... Tem uma coisa, quando você combina uma coisa, fala, vamos fazer uma coisa ensaiada. O Silvio Luiz está lá no estúdio, eu chamo ele de lá, e a gente vem, e o Cosme entra aqui, todo mundo acertando e tal. Aí o Ituano foi bater uma falta. Olha a falta que o Ituano bateu. Tudo combinado. Eu vou tocar, você vai entrar, vamos lá. Ó, eu vou tocar, você corre, vai lá. Que falta foi essa, Ituano? Não foi uma entregada de bola. Eu só queria destacar que esse jogador que bateu a bola, cobrou a falta, ele está perturbado até hoje porque ele jogou futebol com uma pessoa que está aqui nesse estúdio. Será então que ele continua assim. Isso, não foi, não jogou com não, você, não Silvio? Comigo também não. Não. Jogou com você? Comigo não. Jogou com... A gente conta as coisas dos bastidores aí, eles te entregam no ao vivo, né, Zé? Mas o menino Eduardo Persson aí já era diferente desde a base. Você jogou com ele na base? Joguei contra ele. Contra ele? Mas tipo 1 ou 2 vezes, 14, 15 anos ali, super novinho. Ele jogava numa outra posição também, mas para chegar nesse nível que ele tá, já se mostrava diferente desde essa época, assim, né? Um trato diferente com a bola, batia bem, driblava bem, achava bem o companheiro. É o que ele tá fazendo no Ituano, e não à toa sai do Paulistão como o maior garçom, o maior artilheiro, né, da equipe no Paulista. Sim. Quem vocês acharam, Silvio, Cosme, Pietro? Até agora, se você fosse apontar, não precisa ser um jogador, mas quem você diria que se deu bem nesse Paulista, de jogador de futebol? A gente falou agora, eu acho que, por exemplo, que o goleiro do Ituano se deu muito bem. Ele vai sair daí, provavelmente, a janela ainda está aberta, de repente ele fecha com algum time da Série A ou, né, enfim, provavelmente da Série A, eu acho. Quem você destacaria? Vem na sua mente alguém que você fala... Um jogador? Um jogador. Você fala isso, me chamou. Teve o do São Bernardo, que acabou indo para o Corinthians, né? Barleta também. Eu não me lembro de nenhum nome, assim, que eu falo, nossa, esse era bom, né, cara? Segundo ano do Giovani no Palmeiras, né? Não entrou tanto. Sim, acho que o Campeonato Paulista passado ele até entrou melhor. O grande favorito para ganhar como a revelação nesse campeonato é o Barleta mesmo. Barleta? Jogador. John Kennedy, me falaram aqui, a produção falou. E o John Kennedy? O John foi Kennedy. Um dos artilheiros, né? Do Ferroviário foi um dos artilheiros, mas tecnicamente. E aí, Silvio? Ninguém chamou atenção? Chamou atenção? Eu sou muito fã do Dudu. Mas hoje foi muito mal. E mais uma vez o cara da seleção não chamou, mesmo depois da dispensa do Richarlison. Não que tenha que ver uma posição. O Dudu não joga de centroavante. Mas teve uma outra dispensa. Qual foi a outra dispensa? Marquinhos. Zagueiro. Marquinhos é da posição do Dudu. Ou não é? Não, zagueiro. Marquinhos zagueiro. Desculpe. O que era do Corinthians então, e tal. Apaga tudo que eu falei. Não, mas tem um pouco de lógica nisso, assim. Já que é uma seleção, por exemplo, eu acho, tudo bem, são posições diferentes, mas mais do que o Yuri Alberto, que eu sou fã, gosto e tal, o Dudu tá ali, né, meu? Já que essa seleção é uma seleção comemorativa... Eu acho, dá sabe essa por que é chance, difícil, né? Eu Zé? também acho. Porque você não vê todos os jogos. É verdade. Você não vê todos. Eu não sei como o cara vai numa mesa redonda e fala que viu um, que viu... Pô, o cara fica trancado em casa vendo futebol. Pô. 24 horas por dia. Precisa né? viver também, né, A não ser que você visse todos e fizesse... Eu só vou comentar uma injustiça aqui. Se eu falar o nome de alguém. Por exemplo, esse goleiro do Vitória começou a aparecer agora. Nos últimos 3 jogos. Não, Silvio, detalhe. Nos últimos 3 jogos, sendo que na goleada de 3-0 para o Santos, aquele jogo definiria se ele ia ser rebaixado ou não. Aí eles meteram 3-0,
Aí deu todo um fudúncio ali, né, nos de baixo. O São Bento e Ferroviária perderam, né? E ele deu sorte de estar na pior chave, vamos chamar de pior chave, a do Corinthians foi a mais fraquinha, né, de pontos. E aí subiu o Ituano e deu no que deu. Chegou na semifinal. Você É entendeu? louco. Mas vamos dizer alguém aqui que vou cometer uma injustiça. Eu quero cometer. Cometa. Então, o Você viu Galopo. tudo? O Galopo, 22 anos. Galopo, 22 verdade. anos, o Galopo surgiu muito bem no São Paulo, Foi eu bem, acho. É verdade, foi bem demais, né? Pô, uma Machucou pena também. depois, Então, né? machucou, mas é uma Machucou revelação. Mas aí que tá, precisaria ver todo para poder analisar com sinceridade, entendeu? Você, Pedro, alguém te chamou alguém a mais do que a gente falou? Ou fala o que a gente já falou? Não, eu acho que não. Acho que a gente está bem coberto em relação a esses nomes. Eu vou chamar a atenção aqui de o nome do Santos, o pessoal pode não concordar, mas eu gostei muito do volante Dodge, um nome trazido esse ano, fazendo dupla ali com o Rodri e tudo mais. Eu achei que ele foi desse time do Santos muito abaixo, já faz algum tempo. Ele foi um dos poucos nomes ali que se salvou Dodge. e que se destacou. Sim. Tá. O Santos vendeu pro Flamengo. O Ângelo não. Não. E ele, Não vendeu. Ele não quis ser vendido. ele bateu no peito, ele não quer sair, porque ele vai ser negociado com a Europa. Sim. Ah, entendi. É um amor, assim, ao Santos. Por isso que ele Não, quer mas é legal. Então, é legal. Esperar um pouco Sim, mais. A janela da Europa é agora, julho. Se ele vai pro Flamengo, ele ia ter pelo menos mais um ano jogando no Brasil, né? Acho que ele já também já quer ir agora. Já deve estar tudo. Tá muito velho, 18 arrumadinho. anos. Tem que 18 anos. Que A gente está indo, eles já estão voltando com o prato pronto, né? A gente tá São indo pra Paulo fora. também teve um azar, hein? Machucou o hospital Um inteiro. monte de gente. Nossa, Um monte de gente. E aí o Climão, o pudim de Climão que ficou essa semana. O Marcos Deve Paulo, ser. né? O Marcos Paulo, aquela gente, treta ali, né? Como Pra quem é arruma, 17 no departamento médico outro dia, pô. Então, como arruma problema? Assim não pode. Mas Agora você- contrataram um jogador da África, né? Pra base, né? Pra base. Pra Dois- base. isso, foi pra base. 2 jogadores da. Esqueci Deixa o eu país, mostrar o blog do Cosme. Vamos ver, Cosme. Olha lá, o Silvio Luiz que gosta das tuas polêmicas. Crise no São Paulo. Olha isso. Ceni grita com Marcos Paulo. Fala assim, seu bobo! Eles brincaram lá. Time fica do lado do jogador. Vixe! Diretoria busca quem vazou a discussão para a imprensa. Eu quero saber disso aqui, Cosme. Me explica. Então, essa matéria foi feita no dia. Tem uns 2 conselheiros que me passam umas coisas boas no São Paulo. Então, o Marcos Paulo, ele criou esse clima, assim, porque ele é um jogador que surgiu no Fluminense com muito futuro, todo mundo imaginava que ia ser um grande jogador. Ele ficou 6 meses sem jogar, porque ele não quis aceitar um aumento de salário imposto pelo Fluminense e ele saiu. Foi para o Atlético de Madrid, não rendeu, aí foi emprestado para um time da segunda divisão, o Portimonense de Portugal. Depois foi para um time da Espanha, segunda divisão. Aí foi emprestado para o São Paulo quase que de graça. E o Ceni não pediu. Quem é dono dele, perdão? O dono dele é Atlético de Madrid. O Atlético. Tem contrato por 5 anos. E aí ele veio emprestado para o São Paulo sem o aval do Ceni. Então, e ele teve pouquíssimas oportunidades. Só entrou 5 partidas, jogou 75 minutos, somando todas. E aí ele tem 22 anos, também estava irritado e curtiu uma postagem contra o Rogério Ceni. E aí ele colocou uma música, colocou um pedaço de uma música do MC Kevin, que fala sobre traição, postura e tal. E aí o Rogério Ceni puxou para ele, e aí no meio do treino, ele foi para cima, o Marcos Paulo começou a gritar. Segundo informações, pegou no Marcos Paulo, no peito, o Marcos Paulo começou a gritar, os jogadores se assustaram. E aí, tanto que foram até procurar a direção para falar contra o Rogério Ceni, que foi exagero. E aí vazaram para a imprensa, os jogadores, agentes dos jogadores passaram para jornalistas, a história veio a público. No dia seguinte, o Rogério Ceni foi conversar com o Marcos Paulo para tentar amenizar. O Marcos Paulo me pediu desculpas, mas ele não tem mais ambiente para continuar no São Paulo. O Marcos Paulo. O Rogério Ceni não sai, porque ele é escudo do presidente, tem uma multa que é mais de 12 milhões de reais, então ele está bem coberto. Então é isso, São Paulo está vivendo uma crise danada, trocou o departamento médico, saiu um médico, entrou outro, eles estão tentando descobrir por que tantas contusões, Silvio. Mas o doutor Sanches não foi mandado embora. Não, ele não. Ele não. Foi auxiliar dele. O doutor Sanches foi o é do Tadeu. tempo do doutor Dalzel, é do tempo do doutor Ritchie. Portanto, ele conhece aquela cozinha. Ele é meio consultor Sim, ali, o meio Sanches. Ele conhece aquela cozinha. E seria uma injustiça muito grande mandar ele embora. Agora, se o time está em má fase de recuperação, tem que saber por quê. É um conjunto. Por quê? O cara,
às vezes o jogador também não faz aquilo que o médico manda. Preparador físico. O preparador físico não faz o que o cara manda. E a culpa cai sempre em cima do médico. Também. Entendeu? Certo. Também. Não, e aí a gente tem um exemplo bem tranquilo, bem calmo do que aconteceu no Corinthians, né? Com a torcida invadindo de novo. Que coisa, né? Então, Zé. Que coisa, né? A torcida invadindo. Pô, eles cortaram um buraco na O grade, mais um né? buraco. terrível é que rede social é um pedaço da pizza da vida. As pessoas colocam essa pizza muito importante. Não é, rede social é um pedacinho da pizza e não deveria mandar tanto nos times. Mas assim, os torcedores, a maioria, apoiando um ato desse. Tá aqui, ó, a polícia promete punir invasores corintianos, diretor promete não renunciar e Fernando Lázaro não está seguro como técnico. Este quadro não é uma marola, é uma senhora onda pegando no Corinthians, derrubando prancha, indo pra praia, acertando velhinho distraído, né? Porque, pra que essa confusão toda? Então, Né? assim, tem que dividir em partes mesmo. O Duílio está lá, o presidente do Corinthians foi colocado lá pelo André Sanches, que o grupo político domina o Corinthians desde 2007, quando derrubaram o Dualib. E o Duílio não é que se submete, mas aceita as opiniões do Andrés. O Roberto de Andrade, que é o diretor, que foi presidente, não aceita. Então, essa história do Fernando Lázaro é mais do Roberto e o Andrés meio que não concorda. E o Andrés deu uma entrevista para um podcast falando, olha, para mim eu faria uns amistosos com esses jogadores atuando lá em Manaus para castigar esses atletas. No dia seguinte, a torcida foi para lá. A torcida foi para lá. Para mandar para Manaus? A torcida foi para lá e aí, como o Pietro disse bem, eles cortaram a cerca, invadiram e pressionaram e ameaçaram o Roberto de Andrade para sair. Você tem que sair. Castigo é mandar o cara dar 20 voltas no campo, todo dia. 20 de manhã, 20 de tarde, viajar para Manaus, pô. Comer peixe lá na beira do rio. Que é isso, meu filho? Então, pode Para, ser comido isso é uma por um delícia. jacaré, qualquer coisa. Isso é uma delícia. Mas né? o seu Brandão falava assim, como vai? Chegou tarde ontem, né? 20 e volta. Esse é o castigo para jogador, é meter no bolso Sim, e dar multa. exercício para fazer. É essa a solução. Mexe no bolso. Não deu certo, manda ele treinar. 50 voltas, 30 voltas, é isso que eles não gostam. Então, mas assim, você mesmo falou, Zé, você falou bem. Corinthians colocou vontade, não conseguiu, mas porque o elenco é curto, o treinador mexeu errado, mas faltou vontade. Zé, Aconteceram erros, né? O elenco realmente é curtinho do Corinthians, mas não faltou vontade. O time só não foi. Né? Falta uma série de coisas ali, falta peças. O treinador mexeu errado nesse último jogo, mexeu, mas isso acontece, né? Faz parte. Mas enfim. adianta uma torcida Não adianta invadir, nada. tipo, Não adianta. É o tipo de coisa que ameaçar? não adianta. Então, Não adianta É e não porque é correto. Na zona mista, o Duílio bancou o Lázaro, mesmo logo depois da eliminação, ele falou, não, chance nenhuma de mudança, mas deu a entender que contratações seriam feitas porque realmente deu para ver aí que o elenco do Corinthians não oferece tantas opções aí em relação aos titulares. Renato Augusto é a maior prova disso. E perdeu o Renato Augusto, o time cai. Exato. Perdeu, se o Yuri não joga, o time cai. Aí cai o garoto enxaqueca lá, que é o Roger Guedes, né? Também cai, enfim. Mas desculpa te comandar Nós estamos encerrando, já mandaram encerrar 32 vezes. Assim, mais uma reivindicação da torcida foi para não a reintegração que o Roberto de Andrade queria do Luan. De jeito nenhum. Então, é isso, tudo à base de ameaças. Assim, e o Duílio não estava porque está viajando no exterior, tem problemas pessoais. E essa coisa do Luan é bem louca, né? Porque eu também sou contra, porque nunca deu certo. Mas o cara tá lá, tá recebendo salário. Ué, põe um cara para treinar. Se ele treinar bem, a gente não tá vendo o treinamento, né, Silvio? Não sei como é que tá, nunca mais soubemos de treino. Mas vai que o cara começa a treinar bem. Coloca no banco. 800 mil por mês. Né? 800 mil por mês. Pra ficar só treinando separado, né? Eu também acho que realmente... Né? Tudo bem, também sou contra. Acho sinceramente que não vai adiantar. Acho que o Luan é uma situação tão difícil que ninguém quer pegar ele de empréstimo. É né? outra coisa, é psicológico, deveria ter um outro tipo de tratamento, terapia, enfim, porque tá claro que o problema do Luan tá aqui, né? Mas enfim, quem sou eu? Gente, estamos terminando. Silvio, eu queria te agradecer demais a tua presença Por quê? aqui. Porque foi legal você estar aqui. Cara, quando precisar, avisa.
É legal. Só ligar. É legal, vou ligar. Mesmo porque o legal do Silvio é que como ele tem a noção completa do negócio, você pode falar de arbitragem, pode falar de base, pode falar de jornalismo, que ele entende de tudo. Silvio, muito obrigado, Silvio Luiz. Muito boa obrigado. semana. Muito obrigado, Cosme Rimoli, muito obrigado, Pedro. Ó, essa foi só a semifinal, amanhã tem outra semifinal. Rapidinho, quem vocês acham que passa? Red Bull Bragantino? Água Santa. Água Santa? Bragantino. Bragantino. 2 Bragantino, Água Santa. E Água senhor? Santa. Empatou. Opa! 2 Água Santa. E Ficou em aí, cima do né? muro assim? Dois Água Santa, empatou. Tá? Então, vamos ter amanhã outra semifinal e depois as finais, não no próximo final de semana, que tem jogo da Seleção Brasileira, né? Sim, contra o Marrocos. Mas depois temos, lembrando, as finais em 2 jogos. Zé Luiz Les diz, beijo. Tchau, gente. Valeu. Ótima Tchau, semana. Pelão. Tchau, tchau. Boa semana.